Olá, minha gente. Faz tempo que eu não apareço por aqui. Passei por alguns tratamentos com o Senhor aí nos últimos meses. Tive alguns problemas de saúde, mas para a glória de Deus, eu sei que todos esses problemas era o Senhor tratando algumas coisas comigo. Tenho aprendido muitas coisas no Senhor nesses últimos meses. E como eu sou ensinada pelo meu pastor, aquilo que a gente aprende e a gente não compartilha, a gente acaba virando um obeso espiritual. E já chega a obesidade física, não é mesmo? Não estou querendo ficar com obesidade espiritual e emocional também. Então, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Outra coisa que meu pastor fala muito, me ensina muito, é que quando o Senhor libera algo para nós, só se completa, né? Só se tem plenitude quando a gente acaba compartilhando com as pessoas. Porque Deus, ele não trabalha de uma forma individual, né? Deus não é egoísta. Ele não quer tratar algo com a Thaís, mas quer tratar com a Thaís para que outras pessoas também possam ser curadas, saradas, tratadas. E eu quero começar a compartilhar algumas coisas que eu tenho vivido com o Senhor. Eu confesso que eu não sei como serão as gravações. Não sei se eu vou, quantas vezes por semana eu vou conseguir gravar alguma coisa. Até porque eu tenho as minhas dificuldades, os meus medos e as minhas inseguranças também. Tenho dificuldade aqui de gravar, aqui de aparecer na internet. É algo que o Senhor também está tratando um pouco comigo agora. Mas o desejo do meu coração com tudo isso é que da mesma forma que o Senhor tem me tratado e me curado, que Ele possa fazer isso através da sua vida, com o meu testemunho, com aquilo que eu tenho vivido e aprendido no Senhor. E para esse tempo, eu quero ler uma passagem que é muito conhecida. É muito conhecida, a gente sabe de trás para frente, de frente para trás, de ponta cabeça. A gente sabe. Falamos que vivemos isso, mas às vezes no decorrer dos nossos dias, no decorrer da nossa vida, a gente acaba falhando um pouquinho nisso daí. E tá em Mateus a passagem. Mateus 22, capítulo 22, a partir do versículo 36, que diz assim: Rabi, qual das leis da Torá é a mais importante? Ele lhe disse: você deve amar Adonai, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. Esta é a maior lei e a mais importante. E a segunda é semelhante a ela. Você deve amar o próximo como a si mesmo. Toda a Torá e os profetas são dependentes dessas duas leis. E aí eu quero te contar um pouquinho desse meu processo, que é sobre o amor próprio. Algo simples, né? Mas é sobre o amor próprio. E nesses últimos dias, na verdade, nesses últimos anos, eu tenho enfrentado alguns problemas de ver o Senhor agir, ver os milagres acontecer, mas em questões de dias, de meses, os milagres viram de ponta cabeça. O Senhor abre uma porta e de repente essa porta vira de ponta cabeça. E muitas coisas estavam acontecendo e eu estava buscando muita ajuda espiritual, né? Os pastores, os meus líderes, sempre me ajudando muito em oração. E aí o Senhor começou a me ensinar, principalmente agora nesses últimos dias, espírito, alma e corpo. Nós somos três. E é claro que eu acredito que o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é a oração, é a parte espiritual. Amarrar, expulsar os poderes malignos. Temos que agir primeiro no espiritual, porque primeiro somos um ser espiritual. Depois tem o nosso corpo. A gente precisa sim investigar como está a nossa saúde, como está a questão dos nossos nutrientes, a questão das nossas vitaminas, fazer exame, cuidar disso, fazer exercício físico. E também precisamos cuidar da nossa alma, do nosso cérebro, da nossa cabeça. E quando a gente passa a estudar sobre isso, a gente entende que o ser humano, o cérebro tem uma capacidade de 100%.
e o nosso consciente, o nosso inconsciente são o que domina as nossas atitudes, as nossas ações. Mas, porém, nós agimos no nosso dia ou no nosso vida inteira, apenas 5 a 7% das nossas atitudes é pelo nosso consciente e 95, 97% é pelo nosso inconsciente. Então, nós somos dominados muito mais pelo nosso inconsciente. E por isso a gente precisa analisar a questão de traumas, questão de lembranças, lembrar de crenças limitantes que foram colocadas sobre nós, enfim, tantas coisas, né? E ao decorrer da minha vida e desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui uma pessoa que coloquei as outras pessoas em primeiro lugar. Sempre deixei de fazer, seja por trabalho, seja por pessoas, seja por família, seja por qualquer situação. Eu sempre coloquei as pessoas e as situações em primeiro lugar. E já tinha buscado muitas ajudas espirituais. Até que eu comecei a fazer terapia, fui começar a entender a minha mente. E dentro da terapia, a minha terapeuta é uma pastora. E relatando pra ela, eu falei, pastora, eu não sei mais o que fazer. Eu faço muito pra dar certo, só que eu, sabe assim, as coisas dão tão errado na minha vida que eu vivia com crise de ansiedade, depressão, sabe? Já tava num quadro de não querer mais sair da cama. Nossa, não querer mais sair de casa, porque pra que eu vou sair de casa se tudo tá dando errado? E aí um dia ela me confrontou e ela falou assim, olha, é mentira, você não faz tudo pra dar certo. Você não é desse jeito não. E eu, pastora, como assim? O tanto que eu trabalho, o tanto que eu me esforço em todas as áreas da minha vida. Ela falou assim, olha, tem uma lei na Bíblia, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não está se amando e se você está colocando outras pessoas em primeiro lugar, você está descumprindo uma lei do Senhor. E o próprio Deus passa a te amaldiçoar quando você não cumpre uma lei que Ele deixou estabelecido na palavra. E desde então, quando ela falou aquilo, foi logo quando ela falou aquilo que eu comecei a entrar num processo de ficar muito doente, muito doente. E nos últimos dias o Senhor me tratou muito. Teve uma situação com uma pessoa que eu honro, que eu respeito, que eu faço de tudo, tento cuidar dessa pessoa da melhor forma possível. Mas todas as vezes que eu acabo conversando com essa pessoa, a gente acaba discutindo e essa pessoa não me respeita, não enxerga o cuidado que eu tenho com essa pessoa, sempre grita comigo, sempre me rebaixa, enfim. E ali o Senhor começou a me ministrar, tipo, nessa situação, né? Tá vendo? Você tá colocando as pessoas em primeiro lugar. Você faz mais por essa pessoa que te diz respeito do que pra você mesmo. Você se preocupa mais com essa pessoa, corre atrás mais por essa pessoa. E a Thaís? Então, é um processo que eu tenho passado com o Senhor, que o Senhor tá me ensinando nesses últimos dias e que eu quero compartilhar isso com você. O quanto nós somos falhos com nós mesmos. Não que nós não devemos fazer as coisas para as outras pessoas, mas nós devemos ser primeiros nas nossas vidas, né? Nós precisamos ser a prioridade da nossa vida. E uma segunda coisa que o Senhor tem me ensinado nesses últimos dias é a questão de ouvir a voz do Senhor, de amar o Senhor sobre todas as coisas. Porque a gente fala que a gente ama o Senhor sobre todas as coisas, mas tem horas que o Senhor fala pra gente, por exemplo, vai pra esquerda, e aí a gente acaba compartilhando isso com alguém. Vou dar exemplos de pai e mãe, que são as pessoas mais perto e mais perto e mais importantes pra nossa vida. E aí o nosso pai e a nossa mãe também agem pelo inconsciente deles, 95 a 97%. E às vezes eles acabam dando algum conselho, alguma palavra sobre as nossas vidas, que acaba distorcendo um pouquinho daquilo que o Senhor liberou. E aí, por medo, por insegurança, a gente deixa de seguir o trilho que o Senhor falou para seguir o que a outra pessoa falou, afinal é pai e mãe, por exemplo. E aí, será que a gente realmente amou a Deus sobre todas as coisas? Ou a gente preferiu amar o pai e a mãe, amar os filhos, amar alguma outra pessoa em primeiro lugar e não obedecer o que o Senhor falou?
mas obedecer a voz dessa outra palavra. Então, são duas coisas que o Senhor tem trabalhado na minha vida para a glória de Deus. E uma delas, aqui, o Senhor tem me ensinado muito, 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 é me colocar em primeiro lugar na minha vida. É entender que eu preciso ter cuidado comigo, é entender os meus limites, passar a ver que de tudo que está acontecendo, se eu não for a prioridade, quem que vai me priorizar, né? E eu queria muito compartilhar isso com você. Eu sei que é algo muito simples, mas que literalmente eu tava orando, jejuando, buscando, cuidando muito da parte espiritual, por exemplo. E não tô falando que isso não seja mais importante, como eu disse, pra mim o espiritual, ele é o mais importante, ele vem em primeiro lugar. Mas aí eu comecei a entender, depois dessa sessão de terapia, que eu podia estar orando, buscando, jejuando, fazendo tudo, e mais um pouco, mas eu estava descumprindo uma lei do Senhor sobre a minha vida, que era me colocar em primeiro lugar. E que se eu não estava fazendo isso, as outras coisas nunca iam dar certo, né? Se eu não me coloco em primeiro lugar, eu vou dar um exemplo, a questão de trabalho. Trabalho pra mim é trabalho. E quantas vezes eu saio de casa sem tomar café da manhã, pensando, daqui a pouco eu tomo, as coisas começam a acontecer, aí eu não almoço, chego em casa 10, 11 horas da noite e quando eu fui ver, eu nem tomei café da manhã. Eu não comi nada o dia inteiro, porque no horário de almoço eu precisei resolver alguma coisa, no café da manhã aconteceu uma situação que saiu do controle e eu fui resolver essa situação. Quantas coisas eu fui fazendo e eu fui a última pessoa do dia. Eu fui comer 10, 11 horas da noite, aí eu tenho refluxo, aí eu passo mal de madrugada, aí eu não durmo direito porque eu tenho um pouco de problema de insônia, mais refluxo, aí acaba que não dorme à noite, só pelo fato de eu ter colocado o meu trabalho em primeiro lugar e não me importado comigo. A hora que eu chegar em casa, eu como. E isso estava me fazendo mais mal ainda para a saúde. Então, o motivo hoje da minha mensagem é trazer isso para você também. Para que você possa se analisar, para que você possa se conhecer e entender quais áreas da sua vida outras pessoas, não que as outras pessoas não sejam importantes, pelo amor de Deus, as pessoas são importantes, nós devemos sim amar o próximo como a nós mesmos, mas não adianta nada você querer amar o próximo e fazer mais pelo próximo do que por você mesmo, né? Quantas e quantas vezes eu deixei de pagar conta minha para poder ajudar uma pessoa necessitada, mas assim, não tem, eu não consigo dizer. Eu precisando pagar conta de energia, precisando ir no mercado, precisando fazer coisas pra mim, mas uma outra pessoa veio me pedir ajuda e eu, depois eu consigo o dinheiro, pago minha conta atrasada, depois eu consigo o dinheiro pra pagar minha conta, mas eu vou ajudar essa pessoa. Isso não é se amar em primeiro lugar. Isso é colocar uma pessoa no outro lugar. Diferente é, já paguei todas as minhas contas, agora uma outra pessoa tá me procurando, não vou ficar devendo, não vou sujar meu nome, e agora eu posso ajudar uma outra pessoa. Isso é amar o próximo como a ti mesmo, colocando você em primeiro lugar. Então, com essa mensagem de hoje, eu queria deixar, eu sei que tá extremamente longo o vídeo, mas eu precisava falar um pouquinho disso com você. Eu quero começar a trazer esses processos que eu tenho vivido com o Senhor, para que eu seja curada, para que você seja curado, para que nós sejamos curados, para a glória do Senhor. Que essa palavra tenha o mesmo efeito sobre a sua vida como teve para minha. E eu vou te contar que não foi fácil e não tá sendo fácil. N pessoas me falaram sobre isso várias vezes, mas eu precisei realmente entrar num tratamento com o Senhor para aprender a cuidar de mim, para aprender a me colocar em primeiro lugar. Ainda estou aprendendo, não está sendo fácil, mas como eu disse, eu estou num processo, como eu disse, é só o início de um processo, mas que eu quero poder compartilhar com você. E se você quiser me chamar para conversar, para a gente conversar melhor sobre isso, eu estou disponível, porque eu quero de verdade que aquilo que o Senhor está fazendo para minha vida, Ele possa fazer sobre você também.
Amém? Que essa palavra penetre seu coração, que essa palavra transforme a sua vida. Em nome de Jesus.